irmãos, a paz do Senhor. Amém? Pode tomar vosso assento, irmão, glorificando o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, o livro da revelação. Quantos têm a sua Bíblia e pode abri-la conosco? Nós vamos tomar por base nesta noite um versículo. Eu pensei até em mudar a mensagem, mas o Espírito Santo confirmou no meu coração e eu vou obedecer ele. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Nós vamos ter por base este versículo. Diz assim a palavra de Deus. Vamos todos juntos, quem pode repetir comigo? Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmãos, este versículo caiu no meu coração. Deus deu-nos graça e eu entendi pela fé que o Senhor quer falar conosco nesta noite, pois já tem falado no meu coração desde o início do culto. Enquanto nós orávamos aqui, eu pude sentir a poderosa presença de Deus nos louvores, na palavra, e creio que Deus está neste lugar. E o Senhor, aonde Ele está, Ele opera maravilhas. Aonde Jesus chega, aleluia, sinal que Ele está no lugar. E aqui este versículo diz: eu conheço as tuas obras. Nós vemos nos versículos anteriores, quando o apóstolo João escrevia a revelação dada por Cristo Jesus a ele na ilha de Patmos, ele sempre escreveu assim: eu sei as tuas obras. Quando chega na segunda carta, ele escreve: eu sei as tuas obras. Mas quando chega neste versículo, me chamou muito a atenção, porque não diz eu sei, mas diz eu conheço. E há uma diferença nos dias que nós estamos vivendo em meio à política. Todos nós sabemos as obras dos políticos, aquilo que faz, aquilo que não faz. Mas para conhecer o que eles fazem, tem que estar com ele no dia a dia. Tem que ser alguém que para e examine e gasta um certo tempo com ele. E eu entendo que Deus aqui está falando conosco neste versículo, que tem gastado um pouquinho de tempo conosco. Talvez lá no céu Deus pare um pouquinho, o anjo, querubim, pera um pouquinho, eu vou descer lá na terra, porque eu quero conhecer a obra da igreja que está lá em este posto. E eu creio que o Senhor conhece as nossas obras, e é por isso que Ele veio aqui para nos presentear com a tua presença, presentear com a tua graça, com a tua unção, e glorificar o nome de Jesus Cristo, porque Ele conhece as obras desta igreja neste lugar. Meu querido irmão, vale a pena trabalhar para o Senhor. Se você tem trabalhado, tem sentido, olha, ninguém lembra da importância daquilo que eu estou fazendo para Deus. Nesta noite o Espírito Santo me traz neste lugar para te incentivar a trabalhar para Jesus, para te incentivar a servir mais o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vai passar em revista. A Bíblia diz que Deus passa em revista pelo exército dele, olhando o que está acontecendo, olhando o que está fazendo. Há muita gente que está pensando que o nosso Deus está preso na parede, com os pés pregados, com o olho fechado, com a mão amarrada. Ei, você está completamente enganado. O Espírito Santo, ele apita no meio dos louvores, e eu já pude ouvir louvores neste lugar, e eu sei que Deus está aqui. Se Ele está, Ele está vendo. Se Ele está, Ele está contemplando. Se Ele está, Ele opera. Se Ele está, Ele fala. Se Ele está, Ele caminha. Se Ele está, Ele perdoa. Se Ele está, Ele sara. Se Ele está, Ele batiza com o Espírito Santo. Se Ele está, Ele ressuscita. Se Ele está, Ele salva. Se Ele está, Ele te restaura. Se Ele está, aleluia, Ele manifesta o sobrenatural dele no meio da noiva dele nesta noite. Quando os três levantam a mão, dão glória para Jesus. Vale a pena trabalhar para o Senhor, vale a pena fazer algo para o Senhor. Eu poderia trazer 2 exemplos para a gente decorrer este texto, mas o tempo ficou um pouquinho pequeno, mas vou tentar acelerar o máximo que posso. 2 textos, 2 histórias que nós podemos entender este versículo. Eu vou pegar uma do Velho Testamento, de um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele resolveu trabalhar para o Senhor independente da situação. Ele não começou as suas obras fazendo para alguém que poderia dar a ele algo em troca, mas ele começa a trabalhar para uma órfã. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o Deus dos órfãos e das viúvas. Há muitas pessoas que querem trabalhar para os grandes pastores, há muitas pessoas que querem trabalhar para as pessoas que estão passadas de dinheiro, alguém que canta bem, fala bem, alguém que é reconhecido. Mas quando você resolve trabalhar para alguém que não é conhecido, alguém que não é reconhecido, alguém que não tem nenhuma expectativa de você receber algo em troca naquela vida, é aí que Deus entra na história e diz: eu conheço essa obra, eu conheço, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim que Ele está trabalhando. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia. Mardoqueu pega aquela menina órfã e começa a cuidar. E quando o homem começa a cuidar, irmãos, eu vejo o cumprimento deste versículo. Eu conheço a tua obra e a tua caridade. Obra para Deus não pode ser sem amor. Há muitas pessoas que estão levando a obra de Deus relaxadamente e não entendem por que Deus não faz nada para ela. Para Deus conhecer a obra, é preciso que seja feita com amor. Aleluia, eu conheço as tuas obras e a tua caridade. Nesta noite o Senhor pergunta: aquilo que você tem feito para mim, tem feito com amor? Talvez você, Senhor, hoje tenha ofertado, tem dizimado na tua casa, Senhor, e minhas finanças vão de mal a pior. Deus te pergunta nessa noite: você tem feito com amor? Aí você diz: Senhor, eu tenho orado, buscado, batismo do Espírito Santo. Deus te pergunta nessa noite: você tem buscado com amor? Senhor, eu tenho visto, ó Pai, salvação de almas na minha igreja. Deus te pergunta nesta noite: quando você evangeliza, evangeliza com amor, porque a base da Bíblia Sagrada é em João 3,16, porque diz assim: a resposta maior do universo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que é homem não pode ver a Deus. Você precisa amar mais, é por isso que Deus te amou primeiro, e com o amor dele nós recebemos dele. Ele nos dá graça para amar Deus, nossos inimigos. Agora aqui, enquanto Mardoqueu amando e trabalhando para Deus, ele pega aquela menina, a sobrinha dele, e começa a trabalhar com amor. E Deus olha lá para o céu, irmãos, nós começamos a trabalhar com amor para Deus. Deus entra no projeto. Deus começa a dar àquela criança. Irmãos, eu nunca vi um órfão bonito. Órfão, geralmente, ele está passando fome, está sem roupa, está desvestido, todo desmantelado. De vez em quando nós encontramos crianças abandonadas no Brasil. Nós vemos as crianças estão lá desnutridas. E eu fico imaginando aquela menina. Mas Mardoqueu começou a trabalhar com amor. E quando ele começou a trabalhar com amor, Deus entrou no projeto e começou a dar formosura. Aleluia, aquele projeto de Mardoqueu que Deus tinha no coração. E agora aquela menina de nome Esther vai crescendo, vai tornando formosa, vai tornando bonita. E Deus cria a situação, aleluia, para quê? Para que essa menina é introduzida no palácio real. Agora está grande, lá no palácio real. E nós vimos aqui neste versículo: eu conheço o teu serviço e a tua fé. Aquela menina de maneira nenhuma poderia entrar no palácio real, sabe por quê? Porque ela era imigrante como eu e você. Ela poderia ser deportada, poderia ser presa, poderia ser, aleluia, difamada, mas pela fé, no ato de fé, Mardoqueu falou: eu vou colocar lá dentro, porque o Deus que guarda lá de fora, guarda lá de dentro. O Deus que deu força para me criar ela, vai sustentar lá dentro. Ei, eu não sei aonde Deus vai te levar, eu não sei o que Deus tem preparado para você, mas nessa noite, começa a fazer pela fé, começa a andar pela fé, aleluia, começa a caminhar pela fé, porque Deus é responsável por aquilo que coloca nas suas mãos. Aquela menina está dentro do palácio pela fé, e a Bíblia diz que ela alcançou graça. Ela alcançou graça diante dos olhos dos eunucos que estavam ali, alcançou graça diante do rei, torna-se rainha. Mas Mardoqueu deu uma palavra para ela, disse: minha filha, é pela fé que você vai estar lá dentro. Não conta para ninguém que você é judia, fica caladinho, não fala para ninguém, isso não é necessário que você fala. Não fala que eu sou o seu parente, não fala que eu sou seu tio, não fala qual é o seu povo, mas tem uma coisa: fica na posição que uma hora Deus vai te usar, na hora certa Deus vai te dar coragem, vai arrumar uma maneira de falar. E a Bíblia fala que depois dessas coisas, o inimigo, quando ele sempre se levanta, quando vê um projeto de Deus dando certo na vida do crente, o diabo ele fica nervoso quando vê você prosperar, a sua empresa indo bem, o seu casamento indo bem, a sua vida espiritual indo bem. Quando você começa a sentir mais comunhão com Deus, o diabo parece que ele faz uma reunião no inferno e diz: olha, vai lá Satanás, vai lá, eu não sei qual que ele manda, mas manda alguém para tirar a nossa paz. E a Bíblia diz que o rei engrandeceu um camarada de nome Amã e colocou ele muito grande no palácio, era o segundo depois do rei. Este Amã, ele começa a passar para um lado para o outro, e ele começou a perceber, aleluia, que havia no meio das pessoas do palácio, Mardoqueu estava lá, ele não se dobrava porque era judeu. O judeu não aceita dobrar diante de ninguém, a religião deles não permite, ele só dobra diante de Deus. Mas ele não conseguiu ver Mardoqueu, mas o amigo que estava em volta de Mardoqueu, quem sabe colocado por Satanás, começou a dizer: rapaz, você tem que dobrar, a sua postura é diferente. Sabe por que alguém implica com você no seu trabalho? Porque você é diferente. Sabe por que o mundo não te entende? Porque você é diferente. Você não anda segundo o curso deste mundo, mas nós andamos segundo o curso da palavra. Nós não andamos segundo o costume da terra, mas nós temos uma cidade que nos espera, aleluia, onde há mansões celestiais, aguardando os santos que vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. E aqueles moços fazem reunião e contam para Amã: o negócio é o seguinte, Amã, tem um camarada de nome Mardoqueu, ele não te respeita. Quando você passa, ele não dobra, mano. Olha, Amã, você tem que fazer uma coisa com esse camarada. E a Bíblia diz que Amã começa a criar um ódio no coração.
não somente contra Mardoqueu, mas começa a criar agora contra todo o povo judeu. Mas não entendo, irmãos, que era o trabalhar de Deus. O próprio Deus permitiu isso acontecer, porque quando Deus quer honrar um servo, ele faz passar pela cova dos leões. Se você não passar pela cova dos leões, eu não vou entender que é Deus que está no negócio. Se você não passar pela fornalha, eu não vou entender que é Deus que está no negócio. E Deus permitiu aquilo acontecer. Amã, ele começa a ficar nervoso e chega diante do rei: olha, eu vou pagar, rei. Eu vou pagar, rei, para saber para quê? Para matar um povo aí que não respeita as leis deste país. Um povo disperso que não quer andar igual a gente, eles querem andar diferente, eles querem viver diferente, eles não querem passar como nós passamos, não respeita a autoridade, não respeita os deuses da terra. E o rei diz: mas rapaz, quem sabe nós não temos direito, dinheiro. Ele diz: olha, eu vou pagar, rei, eu vou pagar o preço que for, vai ser as minhas custas que nós vamos acabar com esse povo, nós vamos matar de mamã na cara do cano, rico, pobre, falou que é judeu, espada mesmo, vamos matar todo mundo. E a Bíblia diz que ele começou a preparar para matar os judeus. Mardoqueu ficou firme. Ele pensou que quando o Egito saiu, iria matar os Mardoqueu e dobrar, ia cair nos pés dele e pedir misericórdia. Mas crente que é crente só dobra para Jesus. Crente que é crente só dobra nos pés de Jesus, só pede misericórdia para Jesus. Mardoqueu continuou firme. Ele ficou firme na posição que ele estava. E o Egito saiu, vai matar todos os judeus, vai acabar com todo mundo, não tem mais jeito. Mas a notícia chegou para Mardoqueu. E quando chega o nome de Deus, ele sabe que quando Deus está no projeto, Deus tem o projeto. E quando Deus tem o projeto, você pode entrar firme com fé que vai dar certo. Sabe o que ele fez? Ele mudou de roupa, tirou a vestimenta real que ele estava ali diante do palácio, vestiu de saco de cinza, se humilhou na presença do Senhor. Quem sabe ele lembrou lá de 2 Crônicas: se o povo me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a minha, perdoarei os teus pecados.